Eu não sei se em algum momento da sua vida tudo estava bem, mas ainda assim você não estava. Eu acho que todos nós já experimentamos a sensação de um vazio interior, onde a gente não consegue detectar a razão da nossa insatisfação. C.S. Lewis, talvez um dos maiores pensadores modernos do cristianismo, ele disse uma coisa interessante. Ele declarou assim, mais ou menos assim: a única razão pela qual eu entendo que nada me satisfaça neste mundo é pelo fato de que eu não fui feito para esse mundo. Às vezes as coisas andam bem na nossa vida. Às vezes nós estamos empregados, num trabalho relativamente bom, a nossa família não tem ninguém doente, existem os problemas normais do dia a dia, mas nenhuma tragédia está acontecendo. E ainda assim, a gente não consegue ser feliz. O que acontece? Porque as pessoas que frequentam igrejas também sentem isso. Não são só as pessoas que se afastaram de Deus ou que não creem em Deus sentem isso. Todos nós em algum momento sentimos, às vezes com uma intensidade maior, outras com uma intensidade menor, mas todos nós em algum momento sentimos isso. Bom, eu gostaria de começar falando para vocês de uma situação que aconteceu na minha casa já há alguns anos. Eu tenho 2 filhos, o Gabriel de 11 anos, a Sofia de 8 aninhos. E o Gabriel, quando era pequenininho, ele devia ter uns 4 para 5 anos, nós morávamos em um apartamento e ele tinha uma brincadeira que ele gostava muito de fazer comigo. Essa brincadeira é de esconde-esconde. Acho que todo mundo já gostou e já brincou disso, né? Esconde-esconde. E você brinca disso na infância e depois, quando você fica adulto, você torna a brincar com os filhos. E o Gabriel, toda vez que ele sabia que eu estava chegando em casa, ele saía correndo para se esconder. E assim, era uma brincadeira gostosa, porque eu via que ele se divertia muito, ele gostava muito. O problema é que o Gabriel sempre se escondia no mesmo lugar. Ele abria a porta do guarda-roupa, ali tinha um calceiro, as calças enfileiradas, ele entrava ali por trás, se cobria e ainda fechava a porta. Então ele imaginava, na inocência dele, que ele jamais seria descoberto, ou que seria muito difícil para mim achá-lo. E eu todas as vezes chegava em casa e falava assim, mas onde é que foi parar esse menino? E eu ia para um lado, para o outro, e ele lá dentro, né? Eu imagino que para ele não deveria ser um lugar agradável, a não ser para brincadeira. Na mente dele, ali era o melhor lugar para ele estar escondido. E ali ele ficava. A sensação que eu tenho é que a gente brinca de esconde-esconde com Deus o tempo inteiro. A gente se esconde de Deus de muitas maneiras, sempre no mesmo lugar, sempre dentro do nosso egoísmo. Nós acreditamos que o mundo gira ao nosso redor e nós cremos que nós somos o centro da nossa vida. Nós imaginamos que as coisas precisam convergir a fim de que a nossa vontade prevaleça. Enquanto não entendermos que nós somos coadjuvantes da nossa própria história, vamos continuar sofrendo. Todas as vezes que Jesus não é o centro da sua vida, o eixo muda e você sofre. Não importa quem você seja, não importa a sua denominação religiosa, não importa o conjunto de valores que você tenha carregado durante a vida. Talvez você seja uma pessoa honesta, íntegra, talvez você seja um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, talvez você até dê a passagem para alguém no trânsito. Se você for o centro da sua vida, você sempre terá problemas. O universo não conspira contra você, mas ele também não trabalha a seu favor. O centro da história desse planeta é Jesus. Tudo converge para Ele e tudo sai a partir dEle. Ele é o centro. Nós orbitamos ao redor desse ser, Jesus, Jesus Cristo e somente Ele. Deus, Ele quer muito conversar com você, porque Ele entende as tuas dores, as tuas lágrimas, as tuas tristezas.
Ele entende os complexos que você carrega no coração, Ele entende os traumas que você herdou, Ele entende, Ele conhece. Há um pensamento que é como se Jesus Cristo estivesse dizendo para você agora. E Jesus Cristo diz mais ou menos assim: filhinhos, conheço as vossas dores, enfrentei vossas lutas, suportei vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados, ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. Jesus entende quem nós somos, não nos condena, porque a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, quando veio a essa terra, declarou: não vim para condenar. Jesus, Ele não quer entrar na sua vida para condenar você, Ele quer entrar na sua vida para reescrever sua história, para trazer a você um futuro de paz e para colocar dentro de você esperança de dias melhores. Agora, como Jesus Cristo vai falar com você? É através desse livro, da Bíblia. Ele vai falar com você através da palavra dEle. Você sabe que nós vivemos em uma sociedade que está focada na existência. Depois que o racionalismo de Kant não funcionou, e a Segunda Guerra Mundial foi uma dessas evidências, alguém tirou do bolso Sartre com a sua filosofia de existencialismo. E todos nós hoje, no Ocidente, vivemos a partir dessa cosmovisão, que diz o seguinte: o que importa é você, o que importa é o seu bem-estar. Procurar o que é certo ou definir o que é errado já não tem mais tanto valor. A busca da verdade se tornou inócua no sentido de trazer progresso moral e de valores para a sociedade. Então, se a verdade ela é algo inatingível, eu devo me preocupar com a minha própria existência e eu posso então agora criar a minha própria verdade. E aí então as pessoas elas vão criando suas próprias crenças, vão criando seus próprios valores, e cada um de nós trilha um caminho diferente. E é por isso que a gente sofre tanto, porque a gente não consegue acertar o caminho. No entanto, embora a nossa sociedade desvalorize hoje a verdade, seja ela qual for, veja, preste atenção, conhecer aquilo que é verdade sobre qualquer coisa é muito difícil. Agora, não é porque é difícil que eu e você devemos nos abster disso. Às vezes, o melhor caminho é o mais difícil. Todos nós precisamos partir de um pressuposto aqui nesse momento. A verdade existe, seja ela qual for, a verdade absoluta existe. Eu quero dar alguns exemplos bem claros, para que você perceba que algumas verdades são irrefutáveis. Por exemplo, todos nós aqui cremos que não adianta você bater os braços para sair voando. Se você duvida de mim, na saída, tente, ok? Você vai se frustrar. Se você subir aí no alto de um muro e falar assim: não, Deus vai me ajudar, né? Bata os braços e pule, mas você vai cair, porque nós sabemos que para voar não basta bater os braços. Todos nós sabemos que a terra não é plana. Todos nós sabemos que qualquer coisa viva vai morrer. Está vivo, vai morrer. Existem verdades que elas são irrefutáveis. Você é um ser humano, e para que você possa continuar vivo, você precisa de água. Ninguém aqui, nenhum de nós, seria louco a ponto de dizer assim: não, na minha verdade é diferente, na minha verdade eu não preciso tomar água, eu posso comer areia e vai ter o mesmo efeito do que tomar água. Não faz sentido isso.
E isso se estende também, por exemplo, no campo da moralidade. Não existe nenhuma sociedade que valorize a covardia, por exemplo. Nenhuma cultura, em nenhum tempo, em nenhuma sociedade, a covardia foi classificada como uma virtude, por exemplo. Embora queiram dizer para você e para mim que cada um de nós pode construir sua própria verdade, isso não se estende a todas as coisas. Existem verdades que são absolutas, e claras, e evidentes. Eu quero dizer mais para você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, no livro de João, no capítulo 8, no verso 32. Eu quero que Jesus Cristo fale algo para você. Aqui, João, no capítulo 8, no verso 32. A palavra de Deus declara algo importante para nós. Jesus Cristo disse o seguinte, em João 8, 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se fosse impossível descobrir a verdade sobre as coisas, ou se a verdade não fosse real, se toda a verdade fosse relativa, Jesus Cristo estaria errado, e se ele cometesse um erro como esse, ele não seria quem ele afirmou ser. Ele afirmou ser Deus. O nosso Deus não erra, não há equívocos na palavra do Senhor, na palavra de Deus, não há erro. Jesus Cristo disse, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar você. A verdade, ela é capaz de libertar você da ignorância, do sofrimento, da dor, das crises existenciais, das angústias da alma. Por isso, a partir do que Cristo disse, é uma obrigação minha e sua, buscarmos a verdade, seja ela qual for. E você sabe que muitas vezes a verdade vai diretamente no sentido oposto àquilo que nós cremos, e esse é o grande problema. Porque quando a caveira da verdade se apresenta, a gente descobre que ela é muito mais dura do que o fantasma da mentira. E parece que muitos de nós preferimos a ignorância e as nossas verdades, que são verdades apenas para nós, e a gente vive a nossa mentira como sendo verdade, mas viver uma vida assim, além de ser pobre, além de não ser honesta, vai contra a orientação do seu Salvador Jesus. Ele diz a você, conheça a verdade, busque a verdade, clame pela verdade. Agora, onde eu encontro a verdade? Se Jesus Cristo disse, vocês devem conhecer a verdade, porque essa verdade é que vai libertar vocês, ele precisa de alguma maneira nos mostrar e nos dizer onde encontramos essa verdade, e ele declara isso, sabe onde? João 17, 17. Ele deixou isso muito claro, quando ele declara para você e para mim, nesse capítulo e nesse verso, João 17, 17, uma das verdades mais lindas da palavra de Deus. João 17, 17, diz o seguinte, é Jesus falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra da verdade não está em nenhuma denominação religiosa. Eu vou repetir isso para você. A verdade não está dentro de igreja nenhuma. Jesus Cristo, o seu Salvador, ele declara o seguinte, vocês precisam conhecer a verdade, porque a verdade vai libertá-los. E ele disse assim, Senhor, Pai, é uma oração que Jesus está fazendo para Deus, é a oração sacerdotal do capítulo 17 de João. Ele declara, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Então, meu amigo, é aqui que você precisa encontrar, é nesse livro. Você não vai encontrar a verdade de Deus dos meus sermões, nem na Rede Novo Tempo de Comunicação, nem no Espaço Viva Mais, nem em outro lugar, você vai encontrar aqui dentro,
na Bíblia, na palavra de Deus. Sabe por que isso é tão significativo e importante? Você se lembra que Deus, como o agente da criação, Ele falava e as coisas aconteciam. Ele disse, haja luz, e houve luz. Vejam o poder da palavra de Deus. Ele fala e as coisas passam a existir a partir do nada. Nós, seres humanos, nós podemos criar coisas a partir de matéria-prima já existente. Deus, Ele cria a partir do nada. Ele fala e as coisas acontecem. Pelo poder da sua palavra falada, o universo veio a existir. Entenda agora uma coisa. O mesmo poder que existe na palavra falada de Deus, capaz de criar tudo que você vê, tudo que você cheira, tudo que você toca, é o mesmo poder da palavra escrita. Porque a palavra é a mesma, sendo falada ou escrita. Quem tem a autoridade, o autor da palavra falada ou escrita é o mesmo. Por isso, quando eu digo para você que você precisa passar tempo com esse livro e aprender as coisas de Deus nesse livro, eu não estou dizendo que você deve buscar a Bíblia simplesmente porque ela é um livro normativo, que tem regras, que tem orientações, isso também, mas eu digo que esse livro é sobrenatural. As pessoas que passam um tempo com ele, elas recebem uma experiência que vai além da nossa capacidade cognitiva. Porque esse livro não contém a palavra de Deus, esse livro é a palavra de Deus. Por isso não importa se você é católico, se você é da Assembleia de Deus, se você é pentecostal, se você é um fundamentalista dentro das denominações protestantes, você precisa passar por um processo, e todos nós, de desconstrução de crenças e de reconstrução dos nossos valores. O que eu quero dizer? Muitos de nós temos crenças dentro do coração que são sinceras, genuínas e puras, mas que vão contra a palavra de Deus. Eu quero mostrar aqui para vocês, vou contar uma ilustração aqui para vocês. Você imagine, eu não sei, acho que todos nós temos uma comida predileta. Eu sei que alguns de vocês têm várias comidas prediletas, né? Mas pense na predileta das prediletas. Eu não sei o que você gosta, mas imagine o seu prato predileto. Se é o assado que a sua avó faz, se é a pizza que a sua esposa, né, faz, eu não sei qual é o seu prato, mas imagine a comida que você mais gosta, preparado pelo melhor Masterchef do planeta, né? Então, imagina a comida que você mais gosta, preparado pela pessoa na terra que mais bem sabe fazer aquilo, ok? E aí ele constrói todo aquele seu alimento num prato, todo aquele negócio lindo, chique, etc, ok? Aí pensa que está assim, essa comida aqui, bem servida numa mesa, e do lado tem um monte de lixo, um lixão, ok? Cheio de lixo orgânico, sabe aquele lixo assim? Lixo. Pensou no lixo? Lembrou do cheiro? Lembrou ou não? Aquele lixo. Imagine que nessa história que eu estou contando para vocês, existe no meio dessa história um porco. Pensa num porco. Pensou num porquinho? Então tem um porquinho. E aí o que acontece? Você pega e solta o porco. Você acha que o porco vai comer a comida que você mais gosta ou ele vai para o lixo? Comida ou lixo? Vai para o lixo. Por que o porco vai para o lixo? Porque ele é porco. A natureza dele vai levá-lo para ele revirar todas as coisas no lixo. Por quê? Porque ele é porco, é a natureza dele. Ele não sabe fazer outra coisa. Para ele, aquilo é muito bom. Ele olhou todo aquele mundo de lixo e ele falou assim, é aqui mesmo. Né? E ele vai. E ele está feliz ali dentro do lixo. Por que ele está feliz ali dentro? Porque ele é porco. Agora, vamos imaginar que a gente pudesse fazer uma mágica e transformar esse porco em você. E você, de repente, olha, você está comendo com um monte de lixo na boca, e você está ali, com aquele cheiro horrível. Como é que você ia se sentir? Bem ou mal? Mal.
Talvez você colocasse para fora tudo que você comeu. Você ia se envergonhar, você ia estar tão mal cheiroso quanto lixo. Só que agora você não é mais porco, então você sabe, você tem consciência daquilo. E você sai dali, você vai tomar banho. E você vai pensar assim, mas como é que eu pude fazer uma coisa dessa? Você entende o que eu quero dizer com essa história? Eu acabei de relatar para você a história de uma conversão. Quando a gente não conhece a vontade de Deus, a gente faz a nossa própria vontade. Só que a Bíblia diz que a nossa natureza, ela é pecaminosa. Ou seja, nós gostamos daquilo que Deus odeia. E nós odiamos aquilo que Deus ama. Então, quando nós nascemos de novo, a gente abandona todo o lixo que a gente estava acostumado a conviver. A gente muda a nossa perspectiva de vida. E isso só acontece se você conhece a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará. Você quer ver uma coisa interessante? Eu tenho que dar uma notícia para você, e eu não quero que você fique magoado comigo. Você não pode imaginar que eu saí da minha casa, deixei minha esposa, meus filhos em casa, para vir aqui magoar você, né? Não faria isso. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Não sei se você sabe, mas um dia você vai morrer. Sabia disso, não? Sabia? Desculpa se eu peguei alguém assim desavisado, mas você vai morrer um dia. Talvez eu morra antes de você, mas você vai morrer. Ok? Aí eu faço uma pergunta. O que vai acontecer quando você morrer? Porque alguma coisa vai acontecer. Sim ou não? Seja lá o que for, alguma coisa vai acontecer. Algumas pessoas, e não são poucas, acreditam que quando você morre, você vai passar por um processo de reencarnação. Ok? Se você teve uma vida boa, se você foi uma boa pessoa, o que vai acontecer com você? Você vai evoluir, certo? Se você foi uma pessoa má, né? Se você foi sogra, aí o que vai acontecer? Brincadeira. O que vai acontecer se você for uma pessoa má? Você vai regredir, ok? Boa, vai evoluir, má, regredir. Agora, outras pessoas, e talvez a maior parte do cristianismo, acredite no seguinte, que quando você morre, você vai para o céu ou para o inferno. E alguém achou que o inferno está para baixo e o céu está para o sul, né? Não sei como que chegaram a essa conclusão, mas a gente sempre fala, né? Céu e inferno. Mas, não importa se o céu está aqui, inferno ali, alguém acha, e muita gente acha que você vai para o céu ou para o inferno. A doutrina do purgatório, ela está cada vez mais se enfraquecendo, mas ainda alguns creem nela. Mas é a imortalidade da alma. Morreu, o corpo morre, mas a alma continua. Outros acreditam que depois que você morrer, não vai acontecer mais nada, ou seja, vivo que você tem que viver agora, porque depois que você morrer, ó, acabou tudo. Né? Tem gente que crê assim. E outros ainda creem que você, quando morrer, vai ficar em estado de inconsciência, você vai ficar como se estivesse dormindo, e quando Jesus voltar, Ele vai ressuscitar você. A semelhança de como Cristo morreu e ressuscitou, as pessoas vão morrer e vão ressuscitar. Aí eu pergunto para você, todos nessas doutrinas se dizem cristãos, todos, eles creem em coisas completamente diferentes, todos afirmam que amam Jesus, todos são teístas, todos são sinceros nas suas crenças, mas com ensinamentos completamente diferentes. Gente, se quando eu morrer eu for reencarnar, não importa se eu for evoluir ou regredir, todos os outros estão errados. Se quando eu morrer eu vou para o céu ou para o inferno, todos os outros estão errados. Se eu morrer e não tiver mais nada, todas as outras crenças estão erradas. Se eu morrer e eu ficar em estado de inconsciência e Jesus me ressuscitar, todos os outros estão errados. E aí, quem está certo? Que doutrina é a certa? Amigo, busque aqui, nesse livro. Esse livro fala o que acontece quando o homem morre, mas a sua crença não pode ser naquilo que você acha, ou naquilo que eu penso, ou naquilo que eu prefiro. A sua crença precisa estar fundamentada na Bíblia. Querido, isso nada tem a ver com denominação religiosa. Se você frequenta a igreja A, B, C ou D, isso tem a ver com honestidade espiritual. Eu preciso definir as minhas crenças a partir desse livro.
Por quê? Porque Jesus Cristo disse isso. Veja, você pode escolher não ser cristão. Você é livre, livre. Agora, se você de fato quiser ser um cristão, aí, meu amigo, você precisa obedecer Jesus. E Jesus Cristo disse que você precisa conhecer as verdades, porque elas vão libertar você. Elas vão fazer você respirar mais fundo. Elas vão trazer paz para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. As verdades que Deus tem reservado para você aqui, e que muitos talvez aqui não conheçam na integridade. Queridos, muita gente que se afirma ser cristão, declara que crê na Bíblia, mas jamais leu a Bíblia de uma capa a outra. Como é que você vai me dizer que você crê na Bíblia se você nunca leu? Ah, mas eu li ali o Salmo 23, eu conheço o Evangelho de Mateus. Amigo, toda a Escritura é divinamente inspirada, toda a Escritura. E quer saber do que mais? O livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 8, a palavra de Deus nos diz algo tão lindo. Isaías 40, verso 8, diz o seguinte: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Para sempre. Isso significa dizer que esse livro é para a nossa geração. Esse livro vai orientar você. Esse livro vai conduzir você. Esse livro é um mapa que vai conduzir você e os teus filhos para a eternidade. A razão pela qual nada satisfaz você nesse mundo é porque você não foi criado para Ele. Quando Jesus Cristo voltar a essa terra, e essa é a mais linda e mais profunda de todas as promessas da palavra de Deus, são mais de 2.500 textos bíblicos falando da volta de Jesus. A nossa única esperança está no retorno de Jesus Cristo a essa terra. Quando Ele voltar a essa terra, Ele vai resgatar você e os seus filhos. Ele vai resgatar você e a sua casa. Ele vai trazer esperança eternal para você e para mim. Agora, enquanto eu e você estivermos nesse mundo escuro, nós precisamos lembrar que a palavra de Deus, no Salmo 119, verso 105, diz que esse livro é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Esse livro, a lâmpada para você se guiar aqui nessa terra, não é igreja nenhuma, é esse livro. Por isso, busque a palavra de Deus, clame ao Senhor. Eu e você vamos passar uma jornada aqui nesse DVD, para nós revisitarmos os Evangelhos, para nós voltarmos à palavra de Deus e entendermos aquilo que estamos crendo biblicamente e aquilo que estamos crendo fora da Bíblia. Eu espero que todos nós possamos passar mais tempo com esse livro, que nos liberta, que é eternal, que tem poder para restaurar a nossa vida, que tem poder para nos libertar, que tem poder para nos dar a vida eterna. Querido, que Deus fortaleça você, a sua casa, fortaleça você e as pessoas que você ama, que esse livro continue fazendo diferença na sua vida. Eu convido você agora a fechar seus olhos, a curvar sua fronte e orarmos a Deus. Bondoso Pai, obrigado, porque embora a gente se esconda tanto do Senhor, e às vezes no mesmo lugar, no egoísmo da nossa alma, o Senhor nos acha e o Senhor nos abraça. O Senhor tem paciência conosco. O Senhor não quer que nenhum de nós se perca, antes que todos cheguemos ao arrependimento e à salvação. Por isso, Pai, perdoe os nossos pecados, salve-nos, Senhor, que a Tua palavra tenha um papel central na nossa vida, papel principal, que ela nos mostre o que estamos acertando e o que estamos falhando, e que ela nos corrija, que ela nos admoeste, que ela nos mostre o que precisamos abandonar e o que precisamos adotar em nossos hábitos. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Eu acho que eu tinha tudo para ser um ateu na minha vida. Porque a estrutura do meu pensamento, ela é muito racional, lógica e cética. Eu sou cético em tudo que eu ouço, tudo que eu vejo. Eu brinco com o pessoal que eu sou São Tomé, que eu só acredito vendo. Alguém fala assim, não, porque aconteceu um milagre, não sei aonde. A minha natureza é de descrer e não de crer. Eu já fico com o pé atrás, falo assim, meu, é milagre, o que é milagre? O que se define como milagre? Aconteceu, não aconteceu? Eu sou desconfiado, a minha natureza é assim, eu tenho dificuldades em confiar. Para que eu confie numa pessoa demora, é um processo. E vocês sabem que, embora eu tenha todas as características de um ateu, eu não sou um. E vocês também sabem que no meio acadêmico, parece que querem rotular aqueles que creem em Deus como ignorantes. Você é crente, parece que é um sinônimo, é uma palavra usada de maneira pejorativa, né? E que tem uma conotação de que a pessoa ela é pouco instruída. Se você é crente, ou você é um enganado, ou você é um enganador. Eu, como sou pastor, você sabe onde é que eles me classificam, né? Embora esse rótulo, ele seja forte no meio acadêmico, eu queria dizer para vocês que muitos ateus estarão no céu, graças a Deus. O ateísmo não é o fim da possibilidade da salvação de nenhuma pessoa. Inclusive, eu reconheço muito da sua lógica, da sua linha de raciocínio, da compreensão que eles têm a respeito de muitas coisas. Eu me lembro que, quando eu fazia uma faculdade na Universidade Federal do Paraná, eu tive a oportunidade de cursar pedagogia, juntamente com a minha esposa, Luciana, e lá uma das professoras, ela tinha um apreço maior por mim, acho que porque eu falava bastante. Ela um dia chegou e disse assim, Ivan, eu quero que você sente comigo por 3, 4 horas, não me importa. E eu quero que você me explique tudo o que você acredita. Quero que você faça um resumo do Evangelho para mim. E eu arregacei as mangas, né? Falei assim, que oportunidade, né? Ela quer ouvir. Então, eu me preparei de uma maneira didática, uma vez que eu estava fazendo pedagogia, eu tinha que ser bem didático para uma professora, né, de pedagogia. E aí, então, eu sentei com ela, e depois de umas 3 horas e meia, onde só eu falava, quando eu terminei, ela olhou dentro dos meus olhos e disse assim, Ivan, meu filho, você realmente acredita que a cobra falou? Eu falei, vamos embora, professora. Como que eu não vou ter a empatia e a compreensão de que para algumas pessoas realmente crer na Bíblia é impossível. É impossível. Esses dias eu estava dirigindo, estava minha família toda no carro, e de repente a Sofia, que tem 8 anos, me saiu com essa. Acho que não veio da cabecinha dela, ela deve ter ouvido na escola, mas é uma lógica interessante dela. Ela pegou e disse assim, pai, eu estou na escola, não estou? Falei, tá na escola. E pai, você sabe que a escola usa muito papel, né? Falei, sim, sei, a escola usa bastante papel. E você sabe que a folha, os papéis, vêm das árvores, não vem? Falei, sim, vem. E a árvore é que dá oxigênio para a gente, não é? Eu falei, é. Então tem que matar muita árvore para fazer muito papel, não é? Eu falei, é. Então, pai, logo a escola quer nos matar. Perceba uma coisa importante nisso, que eu quero transmitir para você. Nem sempre a lógica, ela é uma boa ferramenta para entender o universo. A nossa lógica, ela é limitada. A nossa lógica, ela tem seus limites, ela não é onipotente no seu processo, né, da intelectualização da classe humana na Terra. Não é.
Embora seja significativa, embora seja importante, a lógica nem sempre traz todas as respostas que eu e você queremos. A Bíblia, ela se posiciona de maneira muito clara. Em Gênesis 1, verso 1, é o primeiro verso da Bíblia, é bastante conhecido de todos nós, mas há uma declaração bíblica aqui. E aqui diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia é um livro criacionista. A Bíblia declara que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o autor de tudo que você vê. Foi Ele quem definiu que o céu seria azul e não rosa. Deus sabe ou não? Já imaginou todo dia aquele céu rosa? Ele sabia que tinha que ser azul. Foi Ele quem definiu que a relva seria verde. Foi Ele quem definiu que as petúnias teriam o seu cheiro exclusivo e característico. Deus pintou as asas do colibri. Deus definiu o sabor de cada fruta, de cada vegetal, aparência, cor, sabor. A Bíblia declara que Deus é o seu Criador. Foi Ele quem fez você. Nós fomos criados, segundo a Bíblia, à imagem e à semelhança de Deus. Isso exige para todos nós uma coisa chamada fé. Nós precisamos crer nisso, uma vez que nós servimos a um Deus que nós não podemos ver, que nós não podemos tocar, que nós não podemos ouvi-lo. Nós precisamos de fé para acreditar nisso. Fé, crença. A Bíblia, ela respeita todas as pessoas. Homem, mulher, crianças, idosos. Mas a gente encontra na Bíblia, no Salmo 53, no verso 1, uma frase aparentemente agressiva, falando a respeito daqueles que não creem em Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo no Salmo 53, no verso 1, Salmo 53, verso 1, diz o seguinte. Olha o que a palavra de Deus declara nesse verso. Diz o tolo no seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. A Bíblia chama de tolo aquele que declara no seu coração que Deus não existe. Esse é um problema. Vocês sabem que em algum momento, dentro do ministério que eu exerço, no Está Escrito, eu comecei a fazer uma série, postar nas redes sociais essa série. 7 perguntas que todo evangélico deveria responder, 7 perguntas que todo católico deveria responder. E eu coloquei lá também 7 perguntas que todo ateu deveria responder. Gente, eu apanhei para valer. As pessoas ali, elas usavam palavras tão feias que eu nem sabia que existiam. E eram direcionadas a mim, pobre de mim. E eu fiz 7 perguntas para eles, que eles deveriam responder de maneira simples. E eu quero, com muito respeito, porque eu tenho conhecidos, colegas, que não têm as mesmas crenças que eu, que têm dificuldades em crer. E eu falo isso com o meu coração muito aberto e muito tranquilo. E eu quero mostrar para você que a lógica, que às vezes é tão explanada nos meios acadêmicos, talvez ela não seja tão bem fundamentada como alguns gostariam, como alguns desejariam. Por exemplo, você sabe que é sabido de todos e comprovado cientificamente que o universo ele está em expansão. Ok? Logo, é uma dedução que em algum momento algo aconteceu para que essa expansão acontecesse. E aí então, uma das teorias, a mais popular talvez dentre os evolucionistas, é o Big Bang, onde algo explodiu. Uma das 7 perguntas que eu fiz, aliás, a primeira, foi exatamente essa. Bem, qual é a causa primeira
da evolução. Sim, porque em algum momento, em algum ponto dentro do tempo e no espaço, algo explodiu, certo? Então tá bom. O que explodiu? Que gases eram esses? E aí então vem muitas teorias de vários gases. Mas essa não seria a causa primeira. A causa primeira é, de onde se originaram esses gases? Como surgiram? Ah, porque tinha carbono, tinha metano, tinha hidrogênio, ok. De onde surgiu isso? Como surgiu isso? Essa é a causa primeira. E logo nessa primeira pergunta, eu já acabei despertando o ódio de muita gente. Porque a causa primeira, ninguém sabe. Não existe cientista no mundo, não existe Richard Dawkins no planeta Terra, que possa nos dizer qual foi a causa primeira. Não se sabe o que de fato explodiu, nem a origem do que explodiu, se é que explodiu. Então, da mesma maneira que eu quero respeitar a crença evolucionista, não a ciência evolucionista, porque é apenas uma teoria, a evolução é apenas uma teoria, e ela deve ser analisada e estudada como tal, como uma teoria, com muito respeito, com muito cuidado. Eu gostaria também de ter esse mesmo respeito, quando nos meios acadêmicos, eu posiciono e digo assim, a minha causa primeira, assim como a de vocês, eu também não posso explicar. A minha causa primeira é Deus. Eu não sei de onde Ele veio. Eu não sei como Ele sempre existiu. Mas da mesma maneira como você crê que algo explodiu e que aquilo já existia, você não tem todas as respostas, eu também não tenho todas as respostas. Nós precisamos lembrar que a evolução, ela não traz uma harmonia perfeita com aquilo que a ciência já conseguiu provar através de observação e de experimentos. Por exemplo, vocês sabem que existe um princípio dentro da biologia, que é muito claro para todos nós, de que é o princípio de que vida provém de vida. É tão simples. Querido, você pode pegar qualquer coisa do reino mineral, você pode pegar qualquer coisa, você pode pegar uma tampa de caneta, o que você quiser, um sapato, e você pode colocar sobre qualquer temperatura, você pode colocar sobre qualquer pressão, pelo tempo que você quiser estender. Algo que não tem vida não gera vida, não é simples? Não é claro isso para todos nós?